Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que é o LAC Concurso, este site que está preparando você, meu irmão, minha irmã, para ser um dos nossos campeões, dentre vários que nós já temos pelo território, por todo o território brasileiro. Você com certeza será um dos nossos. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico, e na aula de hoje nós vamos falar sobre conjuntos numéricos, mais especificamente sobre números inteiros, conjunto dos números inteiros. Algumas operações sobre eles, tá? E algo muito importante, também muito recorrente em concurso público, ver algumas propriedades também. Então vem comigo aí para nós iniciarmos nossa aula, falando hoje sobre números inteiros, galera. Então, o que nós vamos estudar nessa aulinha? Nós vamos ver o conjunto dos números inteiros. Para quem não conhece, irei apresentá-lo. Nós vamos ver também as propriedades que envolvem o conjunto dos números inteiros e as principais operações que a gente diz de operações fundamentais da matemática, que é a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão envolvendo números inteiros. Obviamente vamos fazer alguns exemplos, ok? Mais voltados esses exemplos a nível de concurso público, porque a gente vai contextualizar, não vai ser uma aplicação direta, vai ser uma contextualização, você vai ter que ler, interpretar e aplicar esses conceitos que a gente vai ensinar aqui. Tranquilo? Então vamos lá. Números inteiros, galera. Bom, o que é o conjunto dos números inteiros? O conjunto dos números inteiros também é conhecido e representado pela letra Z. Tá? Então a letra Z é a letra que representa o conjunto dos números inteiros. Nós sabemos que os conjuntos numéricos, eles são representados por letras, letras do nosso alfabeto latino, de A a Z. Alguns conjuntos já têm uma representação fixa, que é o caso dos conjuntos dos números naturais, a letra que representa ele é a letra N, e no nosso caso do nosso estudo aqui, conjunto dos números inteiros, a letra do nosso alfabeto que representa ele é a letra Z. Então, se você vê o Z expresso na forma maiúscula, indica que se trata do conjunto dos números inteiros, ok? Bom, os números inteiros positivos foram os primeiros trabalhados pela humanidade e tinham como finalidade contar objetos, animais, enfim, elementos do contexto histórico que se encontravam. Isso aqui surgiu, os números inteiros, ele surgiu exatamente por uma necessidade de mercado. A princípio só existiam os positivos e aí depois houve a necessidade de criar os negativos. Mas como que fazer essa representação? Se o comerciante tinha lá um saco de feijão e desse saco de feijão ele tirava lá 8 quilos desse saco de feijão, um exemplo, ele tinha que representar esse valor que ficou a menos lá. E foi a hora que eles começaram a utilizar o sinal de menos na frente do numeral para indicar que estava faltando aquela quantia. Tá? E o sinal de mais para indicar que tinha sido somado. Vamos supor que nesse saco de feijão ele retirasse lá uma boa quantia, ficou um resto lá de 2 quilos, por exemplo. Aí para não deixar naquele saco, ele vai e transporta aquilo para um outro saco. Aí ele vai e escrevia nesse outro saco, mais 2. Quer dizer que foi acrescentado mais 2 quilos lá. Então, dessa prática comercial aí, de indicar a retirada e de indicar a saída, é que se surgiu, que se criou o conjunto dos números inteiros, ok? Então, os números inteiros, eles expressam não só os valores positivos, mas também os negativos. Então, o conjunto dos números inteiros envolve todos os números positivos e negativos, ok? Sendo representado pela letra Z, como eu havia dito. Então, observem aqui, nós temos o conjunto dos números inteiros. Nós temos dois infinitos, nós sabemos que os números são infinitos. Então, eu tenho um infinito que vai para a direita, que é chamado de infinito positivo, e eu tenho um infinito para a esquerda,
tá? Que é chamado de infinito negativo. Então, vem do infinito negativo, aí menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, 3, 2, menos 1, 0. 0 é a origem, é o ponto intermediário dos números inteiros. O 0 é o divisor das águas, ok? À esquerda do 0 eu tenho os inteiros negativos, à direita do 0 eu tenho os inteiros positivos. E aí vai crescendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mil, milhão, trilhão e por aí vai. Infinitos números positivos para a direita, infinitos números negativos para a esquerda. E a representação, como eu tinha dito, pela letra Z, ok? Bom, esse é o conjunto dos números inteiros. Esse conjunto tem alguns subconjuntos, tá? Que é uma representação de parte deles, tá? Subconjunto é parte de um conjunto. Tá? Então, quando a gente pega do conjunto Z algumas partes, nós podemos constituir os seguintes conjuntos. Conjunto dos números inteiros excluído o número 0. Vocês viram que o 0 é o divisor das águas, como eu tinha dito anteriormente. Eu posso representar o conjunto dos números inteiros sem o 0, desde que eu coloque o asterisco no expoente dessa letra Z. Então, Z representa o conjunto dos números inteiros. Quando aparece o asterisco, indica que o 0 não está presente nesse conjunto. Então, ele vem aqui do infinito negativo, aí do menos 1 ele já pula direto para o 1, sem a presença, sem a participação do 0, porque o 0 foi excluído. Um outro subconjunto que nós podemos representar é o conjunto dos números inteiros não negativos. E não se assuste com essa expressão não negativos, porque tecnicamente é a expressão utilizada. Nós poderíamos, até para facilitar a compreensão dos senhores, dizer conjunto dos números inteiros positivos. Só que tecnicamente não é essa a abordagem. Nós dizemos não negativos, ok? Mas entenda, quando nós dissermos não negativos, nós estamos referindo aos positivos. Então, ou seja, é o Z mais conjunto dos inteiros não negativos, ou seja, conjunto dos inteiros positivos. Então, começo aqui, 0, 1, 2, 3, 4, e assim vai para o infinito positivo. Assim como eu tenho os não negativos, eu também tenho os não positivos. Então, o conjunto dos números inteiros não positivos é o Z-. Nesse conjunto vai ter quem? Só os negativos. Então, vem do infinito negativo, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, ok? Essas são as representações. Isso aqui são chamados de subconjuntos do conjunto Z. Tá? Subconjunto dos números inteiros, porque é uma parte do conjunto dos números inteiros. Tranquilo? Bom, o conjunto dos números inteiros também pode ser representado em uma reta. Essa reta é chamada de reta numerada, ok? Então, eu vou expressar uma reta e nessa reta eu vou colocar todos os valores. Olha só, eu coloquei da esquerda para a direita, observe que a seta está apontando para a direita. Por quê, professor? Para indicar o sentido de crescimento do número inteiro. Então, nós entendemos que os números inteiros, sempre o número que está à esquerda é menor que o número que está à direita. Então, essa aqui é uma forma geométrica de representar os números inteiros. Então, quando se diz representação geométrica, é representação na reta. Observe que o 0 é minha origem, aí para a direita os positivos, para a esquerda os negativos. Então, uma forma geométrica, o conjunto Z é construindo uma reta numerada. Considerar o 0 como a origem, ok? O número 1 em algum lugar, tomar a unidade de medida como a distância entre 0 e 1. O que ele está dizendo? Que isso aqui é a referência. Essa distância entre 0 e 1 é a mesma distância para nós irmos marcando os demais valores. 0 e 1, 0 e menos 1. Ó. Observe que é o mesmo valor. A tabulação é igual, ok? Só como forma de representação. Bom, baseando-se ainda na reta numerada, podemos afirmar que todos os números inteiros possuem um e somente um antecessor e também um e somente um sucessor.
Pessoal, a palavra antecessor e sucessor também ela é muito recorrente em concursos públicos. E a gente precisa entender a essência dela. O que quer dizer antecessor? Quer dizer que vem antes. O que quer dizer sucessor? O que vem depois, logo na sequência. O que essa observação aqui está querendo nos dizer? Que para cada valor inteiro, para cada número inteiro, eu tenho um antecessor e tenho também um sucessor. E tenho somente um antecessor e somente um sucessor. Por exemplo, o antecessor do menos 2, quem vem antes dele é o menos 3. O sucessor do menos 2 é o menos 1, porque é o que vem depois. O antecessor do 3 é o 2, que vem antes. O sucessor do 3 é o 4, que vem depois. Ok? Então, isso que é antecessor e sucessor. Uma outra questão aqui também muito importante para nós enxergarmos é o seguinte. Como a reta ela cresce da esquerda para a direita, qualquer número que estiver à esquerda é sempre menor que o da direita. Isso quer dizer que menos 3 é menor que menos 2. Ok? Que menos 3 é menor que 0. Aliás, o 0, galera, é maior que qualquer número negativo. Se você tiver um número negativo, o 0 sempre vai ser maior que ele. Ok? Quando for positivo, aí é normal. O maior número é o maior deles. Agora, quando eu estiver comparando dois números negativos, por exemplo, menos 45 e menos 10. Olha, observe que eu tenho dois números negativos. Se eu estiver fazendo a comparação entre eles, quando eles forem negativos, o maior número é o menor deles. Portanto, 45 menos 45 é menor que menos 10. Ok? Se for negativo, quanto maior o valor absoluto, menor vai ser o número. Ok? Se for positivo, aí é o contrário. Quanto maior, maior vai ser o número. Ok? Porque isso aqui causa muita confusão às vezes. O aluno vê dois números negativos e fica na dúvida de quem é maior e quem é menor. Tá? Se for negativo, o maior número é o menor deles. Se for positivo, normal. O maior é o maior mesmo. Tranquilo? Ordem e simetria no conjunto dos números inteiros, galera. Veja bem, o que é isso? Nós já vimos que o sucessor de um número inteiro é o número que está imediatamente à sua direita. Sucessor, ok? Vem depois, está à sua direita. E o antecessor do número de um número é o que está imediatamente à sua esquerda, ou seja, antes do número. Tranquilo? Bom, vamos ver um exemplo aqui. 2 é antecessor de 3, beleza? Obviamente, então, 3 é sucessor de 2. Se o 2 está antes, é porque o 3 está depois. Menos 5 é antecessor de menos 4. Isso quer dizer que menos 4 é sucessor de menos 5. Se o menos 5 está antes, é porque o menos 4 está depois. 0 é antecessor de 1. O 0 vem antes do 1. Isso quer dizer que o 1 é sucessor do 0. Ele vem depois do 0. Então, está aqui mais uns exemplozinhos para ajudar a compreender o que é antecessor e o que é sucessor. Beleza? Bom, todo número inteiro, exceto o 0, possui um elemento denominado simétrico ou oposto. Tá? Veja bem, essa palavra simetria ou oposto, tá? É um valor, é um número, são dois números que comparados têm o mesmo valor absoluto, representam o mesmo número, porém eles têm sinais contrários. Então eu tenho aqui um menos z, todo número inteiro, exceto o 0. E ele é caracterizado pelo fato geométrico que tanto z como menos z estão à mesma distância da origem do conjunto que é o 0. O que ele está querendo dizer com isso? Está querendo dizer o seguinte, que na reta, nós temos aqui a reta, isso aqui representando geometricamente o conjunto z. Eu tenho aqui a origem, que é o 0. Todo número inteiro possui um oposto. Quer dizer que eu tenho aqui 1, quem é o oposto de 1 é o menos 1.
1 e menos 1 são simétricos ou opostos, ou seja, a distância deles em relação à origem são iguais. A questão do sinal positivo e negativo é para indicar que um está à direita e o outro está à esquerda. Então eu tenho aqui o 2 e eu tenho aqui o menos 2. A distância deles em relação à origem também é simétrica. Portanto, 2, o oposto dele é menos 2. O 3, quem é o oposto do 3? O oposto do 3 é o menos 3 e assim sucessivamente. Então, o oposto de qualquer valor é o mesmo valor com sinal trocado. Desculpem. O oposto de qualquer valor é o mesmo valor com sinal trocado. Tranquilo? Agora, entendam também que a palavra oposto e simétrico, elas querem dizer a mesma coisa. Qual é o simétrico de 5? É o menos 5. Qual é o simétrico de menos 20? É mais 20. Ok? Então, ó, oposto de mais 2, menos 2. Oposto de menos 7, mais 7. Tranquilo? Módulo de um número inteiro. Galera, uma outra palavra muito comum também aparecer é a palavra módulo. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque o módulo, ele é algo que geralmente quando o exercício faz referência a medidas ou a grandezas como quantidade de pessoas, que são grandezas que não admitem valores negativos. Por exemplo, você não pode dizer que existe menos 5 pessoas. Não tem como. A quantidade de pessoas é uma quantidade positiva. Ou ela existe ou não existe. Tá? Nós representamos, às vezes, uma quantidade negativa para indicar que está ausente, mas não no sentido de existência. No sentido de existência, só valores positivos. Ok? A mesma coisa, medidas. As medidas, elas são expressas sempre em valores positivos. 1 metro, 2 metros, 3 metros. Quando a gente indica uma medida com um sinal negativo, é para expressar uma questão de ordem, ou está à direita, à esquerda, aí nós indicamos o sinal de menos. Mas são grandezas que, na sua totalidade, elas são apresentadas sempre de formas positivas. Uma outra seria a área. Você vai encontrar a área de um determinado terreno, a área ela é expressa sempre na forma positiva. Então, para que seja garantido essa representação positiva de determinadas grandezas, alguns testes trazem no seu enunciado a palavra módulo. Ok? O que é módulo de um número, galera? Módulo é aquilo que garante a positividade do número, ou seja, garante que esse número seja positivo. Em outras palavras, todo número que for representado em módulo, ele sempre terá o seu resultado positivo. Se ele for positivo, ele continua positivo. Se ele for negativo, ele vai se tornar positivo, ok? Módulo garante a positividade, belezinha? Vamos compreender melhor isso, ó. O módulo ou valor absoluto de um número inteiro é definido como sendo o maior valor entre um número e seu elemento oposto. E pode ser denotado pelo uso de barras verticais. Estão vendo essas duas barrinhas verticais aqui? Quando nós representamos um número por ela, por exemplo, olha aqui, ó. Isso aqui, ó. Eu coloquei o número 5 entre duas barras. Então, eu estou dizendo como que eu leio isso aqui. Módulo de 5, ok? Então, o módulo ele é indicado dessa forma, com duas barrinhas. Assim, nós temos o seguinte, olha só. Módulo de 0 é 0, tá? Até porque o 0 não vai ter sinal. O 8, módulo de 8, é 8, positivo. Módulo de menos 6 é 6 positivo. Aliás, quando não aparece o sinal junto com o número, nós entendemos sempre que o sinal que está presente é o sinal positivo. Nós não temos a obrigação de indicar o sinal positivo. Nós sempre indicamos o negativo, tá? Então, está aqui a representação através de módulo. Bom,
Do ponto de vista geométrico, o módulo de um número inteiro corresponde à distância deste número até a origem na reta numérica, tá? Por isso que ele representa um valor positivo. Então, o que essa observação está dizendo? Eu tenho aqui a origem, eu tenho aqui um valor, aqui, eu vou colocar aqui, ó, menos 7. Por que módulo de menos 7 é igual a 7? O que eu falei há instantes atrás? Que o módulo, ele garante a positividade. E que o módulo é sempre aplicado quando nós nos referimos a distâncias, ok? Então, o módulo, geometricamente falando, ele representa a distância que um determinado numeral se encontra em relação à origem. Então, o menos 7 está a 7 unidades de medidas da origem, ok? Por isso que menos 7 é 7. E mais 7, professor, é 7 também, tá? Ok? Bom, entendida essa primeira parte, agora nós vamos trabalhar algumas operações com números inteiros, dando preferência, obviamente, para as operações fundamentais, que é a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Vamos começar falando sobre a adição, galera. Parece muito básico isso daqui, mas tome cuidado com isso. Vocês vão verificar depois na nossa aulinha de exercícios que nem tudo é tão básico mesmo se tratando de uma simples soma. Nós temos que estar atento a alguns conceitos, principalmente a base desses conceitos aí. E as propriedades, ok? Vamos então falar sobre a adição, galera. O que é adicionar dois valores? A adição é a operação que permite, a partir de um par de números, ou seja, dois números no mínimo, tá? Pode ter mais, 3, 4, 5, infinitos números, a partir de um par, determinar um outro número que é a soma, ok? Então, a adição é o resultado da associação de pelo menos dois valores, tá? Que somados nos dá um outro resultado. Exemplo, eu peguei aqui um par, 12 e 7, e vou somá-los, 12 mais 7. Então, a associação desses dois, positiva, me deu como resultado o 19. Bom, esses valores, galera, o 12, o 7, o 19, na adição, eles recebem um nome, tá? Dependendo da posição que o elemento se encontra, ele tem uma nomenclatura. E isso é base da nossa teoria, aquela observação que eu fiz há instantes. Nós temos que entender os conceitos e as nomenclaturas. O 12 e o 7, eles são chamados, esses dois aqui, são chamados de parcelas, ok? Tanto o 12 quanto o 7. Aqui eu tenho uma adição de dois elementos, então eu tenho duas parcelas. Eu poderia ter 3, 4, 5, é ilimitado, ok? Então, o 12 e o 7 são chamados de parcelas. E o 19, professor? O 19, ele é chamado de soma, ou resultado, ok? Então, eu tenho parcela, parcela e soma. Parcela, parcela e soma. Então, está aqui, 12 e 17 parcela. E o 19 é chamado de soma. Propriedades da adição. Bom, são várias as propriedades que envolvem a adição. Vamos dar destaque a algumas delas aqui. Primeira delas, propriedade comutativa, galera. Tá? O que é a propriedade comutativa? A propriedade comutativa diz: a ordem das parcelas não altera a soma. Ou seja, na operação adição, pode trocar-se a ordem das parcelas, que a soma não se altera. Como assim, professor? 11 mais 12. Quanto que dá isso? 23. E se fosse o contrário? 12 mais 11.
23 também. Se eu somo 2 mais 3, é 5. Se eu somo 3 mais 2, é 5. E o aluno, às vezes, por desconhecimento dessa propriedade, fica confuso se inverter a ordem. Mas se eu mudar, vai mudar alguma coisa? Não, não muda nada. Se você vai somar A mais B mais C, ou vai somar C mais B mais A, ou B mais A mais C, quem vai vir primeiro não vai alterar, ok? A ordem das parcelas não altera a soma. Esta é a primeira propriedade. Outra propriedade, conhecida como propriedade associativa. O que quer dizer essa propriedade? Nessa operação, nós podemos agrupar as parcelas de maneira diferente, que a soma não se altera. Como assim, professor? Olha só esse exemplo. 9 mais 12 mais 7. Quanto que é 9 mais 12? Bom, 9 mais 12, isso aqui vai dar 21. Aí 21 mais 7, 28. Ok? Belezinha. Deixei para somar o 7 só no final. Somei o 9 mais o 12 primeiro. Bom, agora eu vou fazer o contrário. Eu vou deixar o 9 para somar depois. Vou somar o 12 mais o 7 primeiro. 12 mais 7, 19. Aí, ó, 9 mais 19, 28. Observe que não importa a ordem que eu estabeleço nessa adição. Se eu vou somar o primeiro com o segundo, depois pegar o resultado com o terceiro. Se eu vou somar o segundo mais o terceiro, o resultado eu somo com o primeiro. Então a ordem não importa. Independente de como você der sequência a essa solução, a resposta final vai ser sempre a mesma. Ok? Então essa propriedade é chamada de propriedade associativa da adição. Então, usamos parênteses para indicar a operação que se realiza em primeiro lugar. Então, toda vez que aparece um parênteses numa expressão, antes de fazer outras, eu devo resolver o parênteses. Observe que o 9 e o 12 apareceram entre parênteses. Então, eu sou obrigado a resolver primeiro essa operação, para depois dar sequência nas demais. O 12 e o 7 apareceram entre parênteses. Então, eu repeti o 9, operacionei o 12 com 7, aí depois, sem o parênteses, eu dei sequência às demais operações. Tranquilo? Outra propriedade. Propriedade do elemento neutro. Galera, quem é o elemento neutro numa adição? Na adição, o elemento neutro é o zero. Zero é o elemento neutro da adição. Por que ele é o elemento neutro? Porque se eu somar qualquer coisa por zero, eu vou ter sempre qualquer coisa. Eu nunca vou ter qualquer coisa mais um. Tá? Por quê? Porque o zero não vale nada. Né? Aliás, inclusive, ele é uma forma de nós dizermos que a pessoa você é um zero, quer dizer que não tem valor nenhum. Isso se tratando de adição, tá? E quando o zero é representado à esquerda de um número, ele também não tem valor. Por exemplo, se eu tenho o 9, isso aqui vale 9. Isso aqui é igual a 0,9. Qual que é a diferença disso para isso? Nada. Por quê? Porque o zero à esquerda de um numeral não tem valor. E se eu representasse assim, professor, 009, também continua valendo 9. Você pode encher de zeros aqui, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9. Isso aqui é igual a isso aqui. Não vai mudar em nada, tá? Por isso que quando nós queremos dizer que uma pessoa não tem valor nenhum, a gente diz que ela é um zero à esquerda. Não tem esse ditado que diz, pô, fulano, você é um zero à esquerda. Quer dizer, porque o zero à esquerda ele não tem valor nenhum, não contribui com nada. O número continua sendo 9, ok? E na soma, ele tem esse mesmo papel, não tem valor nenhum. Então, se eu tenho 0 mais 10, é 10. Se eu tenho 12 mais 0, é 0. Ok? Qualquer valor somado com 0 é o próprio valor. Ou seja, a soma de duas parcelas é sempre igual a uma delas se a outra for 0. Ok?
Até você, somado com zero, é você mesmo, tá? Tranquilo? Propriedades da adição. Propriedade do elemento oposto. Bom, a gente já viu o que é o elemento oposto. Elemento oposto é o valor numérico, o numeral que contém o mesmo valor absoluto, né? Porém com um sinal contrário, tranquilo? Isso que é número oposto ou valor oposto. A propriedade do elemento oposto diz o seguinte: o elemento oposto de um número é o número de mesmo valor absoluto, mas com sinal contrário. Então, sempre que nós adicionarmos dois numerais que são opostos, a resposta sempre será zero. Olha aqui, ó. Mais 7 mais menos 7. Eu estou somando o 7 com o oposto dele, que é o menos 7. Isso vai resultar em zero. Estou somando o 12 com o oposto dele, que é o menos 12. Então, 12 com menos 12 também será zero, ok? Então, a soma de dois números opostos sempre terá como resultado zero. Um oposto somou com o oposto é zero. Outra propriedade da adição, chamada de propriedade de fechamento. O que quer dizer esta propriedade? Esta propriedade é válida para números inteiros, ok? E ela diz o seguinte: a adição de dois números inteiros dá como resultado outro número inteiro. Em outras palavras, se eu somar um número que é inteiro com outro número que é inteiro também, o resultado disso, a soma, vai ser um número inteiro. Não vai dar um número decimal, tá? Expresso por vírgula, vai dar um número inteiro, porque a diferença é essa: o número decimal ele é expresso por vírgula, já o número inteiro não tem vírgula nele. Então, se eu somar dois inteiros, eu vou ter sempre como resposta um outro inteiro. Exemplo: 9 é um número inteiro, 7 também é um número inteiro. 9 mais 7 deu 16, que é outro número inteiro. Menos 9 mais 7. Menos 9 mais 7 me dá como resposta menos 2. Tá? E me deu um outro número inteiro. Observe que eu somei um número negativo com um positivo e me deu uma resposta também um número inteiro. Tranquilo? Mais 9 com menos 7 vai dar mais 2, também é outro número inteiro. Menos 9 com menos 7, menos 16, também é um número inteiro. Ok? Observe, as parcelas são números inteiros e a soma também é um número inteiro. Tranquilo? Bom, vamos ver um exemplo agora de aplicação desses conceitos que nós vimos até agora sobre adição, que é a primeira das operações fundamentais da matemática aí, tá? Exemplo 1. Vamos lá. Numa adição com duas parcelas, se somarmos 8 à primeira parcela e subtrairmos 5 da segunda parcela, o que ocorrerá com o total? Aí eu tenho as alternativas aqui. O total será igual a 15, será reduzido de 5, fica acrescido de 8, o total será 13 e o total fica acrescido de 3. Bom, galera, vamos lá, vamos pensar um pouco aqui. Aquilo que eu disse no início, que é importante a gente entender a nomenclatura e os conceitos da base, tá? Observa que ele falou duas parcelas. Então, eu tenho dois elementos sendo adicionados. Aí ele falou que se somarmos 8 à primeira e subtrairmos 5 da segunda, o que ocorrerá com o total? Bom, o aluno despreparado, ele vai ficar meio doido aqui. Ele vai dizer, eu tenho duas, então vou chamar uma de X, vou chamar uma outra de Y. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou somar 8 na primeira, vou tirar 5 da segunda, e aí ele pode até chegar na resposta, mas vai dar um puta trabalho para ele aí. O que nós temos que entender é o seguinte, são duas parcelas, certo? Duas parcelas, que se você quiser chamar por X e Y, A e B, C e D, você pode chamar. Mas no nosso caso aqui, não importa, porque o exercício em nenhum momento ele quer saber da parcela. Ele não quer saber quais são essas parcelas. Ele faz referência ao total. Então eu vou dizer que X é o total dessa soma.
ok? É o resultado dessa soma. X é o total. Beleza? Aí ele falou, se somarmos 8 à primeira e subtrairmos 5 da segunda, o que vai acontecer com o total? É simples, é só pegar x, somar com 8 e subtrair 5. Aí eu tenho o seguinte, x mais 8 menos 5. Aí você pensa, professor, mas ele mandou somar na primeira. Somar na primeira, na segunda, tirar da primeira ou da segunda, de todo jeito eu estou somando ao total, estou subtraindo do total. Porque qualquer valor que eu acrescentar na primeira, automaticamente esse valor é acrescentado no total. Qualquer valor que eu tirar da segunda, automaticamente esse valor é tirado do total. Então é muito importante a gente entender essa associação. Portanto, basta eu pegar o total mais 8 menos 5. Aí, ó, 8 menos 5 é quanto, galera? 3. Portanto, x mais 3. Conclusão. Se eu somar 8 à primeira e tirar e subtrair 5 da segunda, o que vai acontecer com o total, galera? O total ficará acrescido de 3. Está aqui, ó. Letra E. O total fica acrescido de 3 unidades. Tranquilinho? Beleza? Bom, isso aqui é só um exemplo para nós entendermos a aplicação desses conceitos aí. Depois nós vamos explorar mais esse tipo de exercício, tá? Esse tipo de conhecimento na nossa aulinha de exercício. Bom, vamos falar agora de uma outra operação, também conhecida como operação fundamental, né? Que é a subtração, galera. Bom, a subtração indicada sempre pelo sinal de menos. O que é a subtração, galera? A subtração é a operação inversa da adição. Quer dizer, numa eu acrescentava, nessa eu vou tirar, ok? Então, subtração, operação inversa da adição. Então, eu tenho aqui um conjunto de dois elementos, ou seja, um par, e vou efetuar a diferença, a subtração entre eles. 10 menos 6, isso dá 4. Bom, mas cada um desses elementos, isso aqui é a parte mais importante da subtração, galera. O nome que nós damos para cada um desses elementos. Observe, eu tinha um par, 10 e 6, aí eu fiz a subtração entre eles. 10 menos 6 igual. Bom, quem é quem nessa subtração aqui? O número 10, ele é chamado de minuendo. Olha só, o nome que se dá ao primeiro valor é minuendo. O 6 é chamado de subtraendo. 6 subtraindo. Então, eu tenho o primeiro é o minuendo, o segundo é o subtraindo. E o 4 é chamado de diferença, ou resto, ok? Podemos chamar de diferença ou de resto. Então, numa subtração, eu tenho minuendo, subtraindo e diferença, ok? Ou minuendo, subtraindo e resto. Beleza? Diferença é a terminologia mais usada. Então, o 10 é o minuendo, o 6 é o subtraindo e o 4 é chamado de diferença ou resto. Foi o que restou de quando eu tinha 10, eu tirei 6, restaram 4, ok? Memorizem bem, galera, esta nomenclatura. Os exercícios, quando eles fazem referência a uma subtração, geralmente eles utilizam esses nomes, minuendo, subtraindo, diferença, e aí a gente tem que compreender como que é esse processo aqui de operação. Identidade fundamental da subtração. Bom, vamos continuar falando de minuendo, subtraindo e diferença. Numa subtração, a soma do minuendo com o resto é sempre igual ao subtraindo, ok? Só um pouquinho aqui não é minuendo, galera, aqui é subtraindo, tá invertido aqui, ó. A soma do subtraindo, vamos corrigir aqui, ó.
com o resto é sempre igual ao minuendo, ok? Beleza? Corrijam aqui, ó. Então, nós temos a seguinte situação. Numa subtração, a soma do subtraendo com o resto é sempre igual ao minuendo. O que o exercício quer dizer com isso? Eu tenho minuendo 12, subtraindo 4 e a diferença é 8, ok? Ou o resto 8. Então, minuendo menos o subtraindo é igual ao resto. O que ele quer dizer é o seguinte: 12 é o minuendo, 4 é o subtraindo e o 8 é o resto. Então, se eu somar subtraindo mais resto, eu tenho como resultado o minuendo. Vendo aqui, ó, subtraindo mais resto igual a minuendo. Galera, muito importante que você entenda isso. Se eu tenho que 12 menos 4 é igual a 8, isso só é verdade se 4 mais 8 for igual a 12. Porque são operações inversas. Então, ó, minuendo menos subtraindo igual ao resto. 12 menos 4 é 8. O que diz essa identidade fundamental? Ela diz que se eu pegar o resto e somar com o subtraindo, que é o 4, eu tenho que encontrar como resposta o valor do minuendo. Então, olha aqui, ó, subtraindo mais resto igual a minuendo. Portanto, 8 mais 4 igual a 12, o que é verdade. Tranquilo? Compreender essa identidade fundamental, galera, isso aqui, com certeza, num concurso público, se cai uma questão envolvendo subtração, eu tenho certeza quase que absoluta, galera, porque isso é de praxe na maioria dos concursos, que eles fazem referência a essas nomenclaturas. Por isso é importante você entender esta identidade aqui, ó. Numa subtração, o subtraindo mais o resto é sempre igual ao minuendo. Ok? Bom. Propriedades da subtração. Bom, a subtração, gente, ela não tem propriedades. Diferentemente da adição, nós vimos lá, elencamos uma série de propriedades, comutativa, associativa, elemento neutro. Então, na subtração, ela não tem. Para não dizer que ela não tem propriedade, a única propriedade que se enquadra na subtração é a propriedade de fechamento, ok? Se eu tiver subtraindo dois valores inteiros, a resposta sempre vai ser um valor inteiro, que é a única propriedade que é admissível na subtração. Ó, a única propriedade presente na subtração é a de fechamento, ou seja, a diferença entre dois números inteiros é um número inteiro. Exemplo, 7 menos 3, dois números inteiros, o 7 e o 3, deu 4, outro número inteiro. Menos 13 com menos 6, novamente dois números inteiros, então menos 13 com menos 6, menos 19. Então, a resposta é número inteiro. Tranquilo? Bom, agora nós vamos ver a adição e a subtração juntas com números inteiros. Nós vamos ter casos, principalmente probleminhas, que às vezes envolve um número positivo, né, e um número negativo. O positivo ele representa a soma, o negativo representa a diferença. Então, as adições e subtrações envolvendo esses números requerem a utilização de regras matemáticas envolvendo os sinais positivos e negativos. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando a gente vai somar ou quando a gente vai subtrair dois valores. Então, algo que tem que ser levado em conta é o sinal desse numeral, desse elemento. Porque cada elemento que está sendo somado ou subtraído tem um sinal associado a ele. Ou ele vai ser positivo ou ele vai ser negativo. E se não aparecer nenhum sinal? Nós já dissemos, se não aparecer nenhum sinal, considera-se sempre como positivo, ok? Olha só, adição e subtração de inteiros sem a presença de parênteses. Por enquanto, vamos ver sem parênteses. O que nós fazemos? Nós temos duas propriedades aqui. A primeira propriedade diz o seguinte: se os sinais forem iguais, nós somamos e conservamos o sinal. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Como assim, professor? Olha só,
5 positivo, 6 positivo. 5 positivo com 6 positivo, sinais iguais, soma 5 mais 6, 11, conserva o sinal mais 11, ok? E se eu tiver 2 negativos? Menos 9 com menos 10, olha só, sinais iguais também. Então a regra diz, se os sinais são iguais, eu devo somar e conservar o sinal. Menos 9 com menos 10, menos 19, ok? Então, primeira propriedade, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Galera, isso aqui você tem que treinar bastante. Por quê? Porque nós vamos nos deparar com situações desse tipo constantemente. Agora eu quero chamar a atenção para um erro muito comum. O aluno tem mania de fazer jogo de sinal. Ah, está menos 9 com menos 10, 9 mais 10, 19, aí ele vai e coloca mais 19. Aí você pergunta para ele, mas por que você colocou mais 19? Ah, porque menos com menos é mais. De fato, menos com menos é mais. Mas isso só é válido se for uma multiplicação. Como aqui é soma ou diferença, então nós não podemos fazer jogo de sinal. O que prevalece é a regra de sinais, tá? Então, adição ou subtração de números com sinais iguais, eu devo somar e conservar o sinal. Professor, se eu tivesse menos 2, menos 3, menos 5, quanto que dá isso? Observe que o 2, o 3 e o 5, todos eles têm o mesmo sinal. Se eles têm o mesmo sinal, eu somo e conservo o sinal. 2 mais 3, 5. 5 mais 5, 10. Então vai dar menos 10. Ok? Repararam aí? Estou passando por quê? Porque pode aparecer de vir mais de 2 valores. Nós podemos ter 3, 4 valores. Tá? Então eu posso ter, por exemplo, menos 7, menos 4, menos 1, menos 5. Olha só. Tenho aqui uma operação envolvendo 4 valores, todos eles com o mesmo sinal que é negativo. Então é só somar. 7 mais 4, 11. 11 mais 1, 12. 12 mais 5, 17. Conserva o sinal que é menos. Tranquilo? Belezinha, né? Entendido a primeira propriedade aí. Vamos ver agora a segunda propriedade. Na segunda propriedade, nós temos o seguinte. Agora, sinais diferentes. Se os sinais forem diferentes, a regra diz, subtrai e conserva o sinal do maior módulo, ou seja, do maior valor. Tá? Subtrai. Gente, quando a gente fala subtrai, a subtração, muito embora às vezes indicada um menor subtraindo um maior, mas nunca, na prática, o menor vai tirar o maior, ok? É sempre o maior que tira o menor. Não tem como eu pegar 2 menos 5. Não tem como eu tirar 2 de 5, tá? Do 2 não dá para tirar 5. Por quê? Porque eu só tenho 2. Então não dá para tirar, ok? Nós representamos às vezes dessa forma, mas não podemos interpretar que eu vou tirar 5 de 2. Não tem como, tá? Então, quando eu digo 2 menos 5, quer dizer que do maior, que é o 5, eu vou retirar 2. Tranquilo? É assim que funciona. Sempre é o maior que tira o menor. E o que essa regra nos diz é que toda vez que eu tiver uma operação com números de sinais diferentes, eu devo subtrair. Subtrai e conserva o sinal do maior. Ok? Exemplo. Menos 6 mais 2. Observe, qual é o sinal do 6? Negativo. Qual é o sinal do 2? Positivo. Então, um é positivo e o outro é negativo. Se eles têm sinais diferentes, eu devo somar ou subtrair? Subtrair. Sempre assim, professor? Sempre assim. Se os sinais forem diferentes, você subtrai. Aí eu pego o maior, que é o 6, e tiro 2. 6 tiro 2, sobra quanto? 4. Beleza. Agora, quem é o maior? É 6. Qual é o sinal dele? Negativo. Então a resposta fica menos 4. Captaram aí? Então eu subtraio e conservo o sinal do maior valor. Então 6 tira 2, fica 4. O sinal do maior é negativo. Então menos 4. Mais 9 com menos 7.
9 positivo, 7 negativo, sinais diferentes. Então, eu devo subtrair. Então, 9 tira 7, 2. Quem é o maior valor? 9. Qual é o sinal dele? Positivo. Então, resposta positiva. Tranquilo? Não esqueça desse detalhe, galera. Números com sinais diferentes. Subtrai e conserva o sinal do maior número. Se eu tiver, por exemplo, menos 3, mais 5, menos... Observe que eu tenho aqui 3 valores. E eles têm sinais diferentes e alguns têm os mesmos sinais. Quando acontecer de aparecer uma operação onde eu tenha mais de 2 valores, e obviamente algum deles vai ter sinal igual, aqueles que forem sinais iguais eu somo. Então eu começo somando eles. Observe, o 3 e o 4 têm sinais iguais. E o que a gente viu anteriormente a respeito de sinais iguais? Soma e conserva o sinal. Então 3 mais 4, 7, menos 7. Aí o 5 eu repito. Agora, depois que eu associei os dois que têm sinais iguais, estou diante de 2 com sinais diferentes. Aí prevalece essa regra. Subtrai e conserva o sinal do maior. 7 tira 5, 2. O sinal do maior é menos. Então, resposta, menos 2. Tranquilinho aí? Beleza, né, galera? Adições e subtrações com números inteiros. Bom, agora nós vamos ver essa mesma operação, essa mesma regra, só que envolvendo parênteses, galera. Agora tem parênteses. Então, para eliminarmos os parênteses, devemos realizar um jogo de sinal. Então, se tiver parênteses, eu sou obrigado... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês conhecerem a nossa proposta pedagógica para o nosso curso focado 100% online para a Agência de Fomento do Amapá. Nós aqui da Lá Concursos, nós preparamos um super curso para vocês. E se vocês quiserem assistir aulas inteiras, né, da Lá Concursos grátis, né, então convido vocês a ficarem até o final deste vídeo, porque eu vou passar um código promocional para vocês, para que vocês aí possam ter acesso às aulas grátis inteiras da Lá Concursos. Vem comigo. Então nós aqui da Lá Concursos fizemos um super curso online para a Agência de Fomento do Amapá. Nós temos 2 cursos específicos. O primeiro, que é para o cargo de assistente administrativo de fomento, completo, ponto a ponto do digital, investimento apenas 10 parcelas de R$20. Você tem aí 100 dias de acesso. Um curso super competitivo na qual eu tenho certeza absoluta que você vai ficar competitivo se você assistir todas as nossas videoaulas. E temos também um curso que é para nível superior, todas as áreas, né? Economista, advogado e assim por diante, só que aqui é apenas língua portuguesa e conhecimentos gerais, né? Língua portuguesa e conhecimentos gerais por apenas R$100, é isso mesmo, e esses R$100 você pode parcelar ainda em 10 vezes sem juros aqui na Lá Concurso. Bacana? Gente, curso aprovado, pode ter certeza disso. Nós estamos aí quase 10 anos no mercado, já aprovamos aí milhares de alunos do Brasil todo, graças a Deus, e se Deus quiser, essa vai ser mais uma campanha aí de sucesso. Ah, professor, no começo do vídeo o senhor falou pra gente, né, do curso online grátis, sim, né? Então, se você quiser assistir, tá? Aulas grátis aqui da Lá Concursos, né? Curso grátis de 7 dias inteiras, eu não vou estar interrompendo vocês, pode ter certeza disso. Você vai ter que fazer o seguinte, primeira coisa, se inscrever no canal, né? Dar uma curtida no vídeo, né? Dar uma curtida nesse vídeo, clicar no link da descrição abaixo, e lá você vai ter que fazer um cadastro, claro, né? E você aí vai ter que colocar este código promocional, AFAP do YouTube 05. Este código promocional aqui vai possibilitar você a ter o curso aí de 7 dias grátis aí, tá? Aulas inteiras, aulas top de linha para vocês, pode ter certeza disso. Bacana? Então é isso aí, meus amigos. Espero vocês aqui na Lá Concursos. Estamos juntos nessa caminhada do concurso da Agência de Fomento da Amapá 2018-2019. Forte abraço! Tchau!